Olá, na entrevista de hoje vamos falar de mais uma campanha de conscientização. É Novembro Diabetes Azul, mês de orientação e alerta sobre a doença. Para falar sobre o tema, recebo a endocrinologista Ana Carolina Vanderlei Xavier. Fique conosco, a entrevista começa agora. Doutora, seja bem-vinda ao programa e vamos iniciar falando o que é o diabetes. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. O diabetes é uma doença decorrente do aumento da glicose, do açúcar no sangue. E isso vai acarretar diversos problemas para o paciente. Doutora, tem a classificação da doença também, tipo 1, tipo 2? Exato. Primeiramente, a tipo 1 é uma classificação que é referente à etiologia do diabetes, é a autoimunidade. E o tipo 2 acontece mais em adultos, aparece mais com a idade. Além disso, a gente tem o diabetes gestacional, que pode aparecer principalmente depois do segundo trimestre da gestação. Do diabetes gestacional, qual que é a orientação? Pré-natal é fundamental nesse caso, justamente para acompanhar essa mãe e o bebê. Pode ter complicação se não acompanhar gravidade? Pode. Hoje em dia, antes de engravidar, a mulher já tem que se preparar. Então já é recomendado a pessoa que quer engravidar já buscar o seu peso ideal, né? Já perder peso, aquelas que estão acima do peso. Quem engravida, se tem uma saúde ok, ela tem que fazer na metade da gestação um exame, que é a curva glicêmica. Isso faz parte do pré-natal em todo o Brasil, do Ministério da Saúde. O risco, então, é grande? O risco é grande, principalmente para o bebê, porque durante a gestação, a paciente com diabetes, o bebê pode crescer e daí pode dar complicações no parto. Além disso, a paciente que já é diabética e engravida, aquela glicose mais alta pode acarretar malformações para a criança. E tem o acompanhamento, o tratamento para essa gestação seguir tranquila, né? Com certeza. O tratamento inicial é dieta, exercício, se o obstetra permitir. Em alguns casos é necessário lançar mão da insulina. Bom, diabetes tem tudo a ver então em relação ao peso, como você já está reforçando. Pode ser adquirida então de que forma? É uma doença silenciosa e pode também surgir por conta do emocional? Pode. É uma doença multifatorial, o diabetes. Falando primeiramente do diabetes tipo 2, que é aquele que aparece no adulto e com a idade, esse está mais relacionado ao ganho de peso. Então, a obesidade é um fator de risco importantíssimo para ter o diabetes tipo 2. Além disso, o sedentarismo. O emocional, não é que existe o diabetes emocional, mas alterações emocionais podem prejudicar o controle glicêmico. Tem a ver com o hormônio? Nesse caso, não? Não, tem a ver com o cortisol, o estresse, adrenalina, todo aquele quadro de ansiedade que tem alterações hormonais. Esses hormônios aumentam a glicemia e pioram o controle do diabetes também. E tudo isso tem a ver também com a questão hereditária? Exato. Tanto o diabetes tipo 1 quanto o tipo 2, eles têm uma participação da hereditariedade, principalmente o tipo 2. O diabetes tipo 1, ele tem relação de 15% com a hereditariedade. Então, se tem pais com diabetes, tem um risco de 15% do filho também ser diabético. Já o tipo 2, isso daí aumenta para 45% dos riscos de ter diabetes. E tudo isso tem a ver, então, com a alimentação, tem a predisposição de cada pessoa, sedentarismo também, alimentação, tudo isso chama a atenção para essa doença? Com certeza. Então, a gente tem que buscar uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos e evitar, sempre que possível, o estresse. Agora, você falou da questão da faixa etária, né? Na fase adulta, o idoso também pode desenvolver a doença? Sim, corre o risco. Vários estudos já demonstraram que
Com o passar dos anos, o risco de diabetes é maior. Isso associado ao ganho de peso, ao sedentarismo, aumenta também. Um outro detalhe, já que a gente estava falando de diabetes gestacional, aquelas pacientes que engravidam mais tarde, que é uma tendência atual, também tem mais risco de ter o diabetes gestacional. Doutora, e de que forma a doença pode ser diagnosticada? Primeiramente, a gente tem que ficar alerta aos sintomas, que são ir várias vezes ao banheiro, urinar várias vezes, urinar à noite também, boca seca, uma sede que você mesmo tomando água não passa. E quando o diabetes está mais alto, a glicemia está mais alta, uma fadiga inexplicada. E também a perda de peso. Essa perda de peso que acontece quando o diabetes está descompensado é uma perda de peso doente, porque tem consumo de massa muscular também. Então o organismo ele não tem a glicose, não consegue usar a glicose por uma dificuldade ou de ação da insulina ou porque o pâncreas não está produzindo insulina e daí lança a mão dos outros nutrientes para as células se alimentarem, seja proteína, seja gordura, por isso que tem esse emagrecimento. Só que não é aquele emagrecimento saudável que a gente deseja. Quando a gente busca alimentação saudável, é uma perda de peso ruim, vamos dizer. Doutora, uma curiosidade, com todos esses sinais, os pacientes demoram para perceber que está com a doença, chegam no consultório já com o estágio avançado? Demora, principalmente no tipo 2, porque a doença é silenciosa. A glicose vai subindo, subindo, isso às vezes demora anos. E esses sintomas que eu alertei aqui, eles só aparecem quando está muito alto, muito descompensado. No início, às vezes o paciente não sente nada. Esse é o grande problema. Por isso que é recomendado todo paciente acima de 45 anos fazer o teste de glicemia, que é um exame de sangue simples. É dessa maneira que a gente faz o diagnóstico. Então, é exame laboratorial, uma glicemia de jejum, que já pode fazer esse diagnóstico. De rotina, né? De rotina. Então, a recomendação, acima dos 45 anos, todas as pessoas, aquele check-up, né? Então, medir a glicose do sangue faz parte do check-up. E, além disso, quem tem menos de 45 anos com algum fator de risco também tem que fazer esse exame. Doutora, quando diagnosticado a doença, quando diagnosticada a doença, tem cura? Qual que é o acompanhamento? Esse paciente muda totalmente a rotina? Assim que faz esse diagnóstico de diabetes, já é importantíssimo mudar os hábitos e buscar uma vida saudável. Evitar primeiramente açúcar e os carboidratos simples, porque isso vai aumentar a glicose. Segundo, começar uma atividade física, sempre que puder. E terceiro, daí vai lançar mão ou medicamentos, que seria o caso do tipo 2, seria comprimidos e algumas injeções. E no caso do tipo 1, infelizmente, é só insulina mesmo. Como que está a indústria farmacêutica para o tratamento, para esses pacientes com diabetes? O diabetes, ele é um campo que está tendo muita pesquisa, então vários medicamentos têm sido descobertos e já lançados no mercado. Então hoje em dia o paciente com diabetes tipo 2, no caso, tem a oportunidade de usar essas novas medicações, dando menos efeitos colaterais e melhor controle. Além disso, não só do tipo 2, como o tipo 1, também novas insulinas têm surgido que facilitam mais e mais o tratamento dessa doença. Descreve pra gente a rotina desse paciente, né? Seja criança, adulto, tem que medir, conferir a glicose o tempo todo, aplicar insulina. Descreve pra gente. São dois pacientes, dois perfis diferentes. O paciente diabético tipo 2, aquele que está mais relacionado à obesidade, que é o adulto, ele tendo uma alimentação saudável, exercício, tomando os remédios, não tem tanta necessidade de ficar medindo, controlando diariamente. Mas tem que fazer uma avaliação pelo menos a cada 3 meses com os exames laboratoriais e os exames anuais para fazer o rastreamento das complicações crônicas. Já o paciente do diabético tipo 1, que é aquele que usa insulina, que aparece ou criança, adolescente e até alguns adultos jovens, aqueles que são insulino-dependentes, estes sim precisam do controle da glicemia capilar
para ajuste de dose de insulina. Muitas vezes esse controle tem que ser em toda a refeição. E daí, tendo disciplina, vai ter uma vida normal. Agora, os números assustam em relação à doença? É uma doença que cresce, ameaça a saúde? Com certeza, é uma doença importantíssima, por isso essa campanha Novembro Diabetes Azul, que é uma campanha que está sendo realizada não só no Brasil, mas no mundo inteiro, para alertar a importância dessa doença. Mais de 400 milhões de pacientes são acometidos no mundo e o Brasil é o 4º país mais frequente. No Brasil, a gente tem 14 milhões de pacientes acometidos pelo diabetes. Você que é da área, então, é um puxão de orelha, porque a doença acontece por conta desse comportamento, da alimentação, sedentarismo, doutora? Do tipo 2, principalmente, sim, né? Como eu falei, ela é multifatorial. É um puxão de orelha, então. É um alerta para a gente ter uma recomendação de uma vida saudável para evitar. Porque o diabetes, a grande dificuldade é o seguinte: você precisa tomar remédio sem estar com sintomas. E esse controle é fundamental para evitar que o paciente tenha umas complicações e aumento de mortalidade. Isso é muito importante frisar, que a cada 6 segundos tem uma morte por conta do diabetes. Ou seja, leva a óbito, e as complicações, quando a senhora diz, é exatamente em relação, pode levar à cegueira, amputação de membros. O que significa aí quando se fala complicou o quadro clínico? É o seguinte, essa glicose acima do nível, ela machuca, como se ela machucasse os vasos pequenininhos. Então tem os vasos da retina, que são aqueles que estão atrás dos olhos, os vasos dos nervos das pernas e os vasos dos rins. Ou seja, principal causa de cegueira não traumática, de amputação não traumática é o diabetes e de falência renal levando a hemodiálise. E isso diminui muito a qualidade de vida do paciente. É isso que a gente tem que evitar, que chegue nesse quadro. Por isso, controle, evitar a doença e aquele paciente que for diagnosticado, seguir o tratamento certinho. Exato. A resistência, não. Ao tratamento? É. Bastante. Principalmente quando a gente fala em insulina, porque ainda tem muita parte cultural, né? Então, principalmente os mais idosos associam muito a insulina naqueles pacientes que já têm complicação. Então, até eles invertem. Será que é a insulina que causa amputação? A insulina que causa cegueira? Não. Isso daí aconteceu por conta de um tratamento inadequado, mas a insulina muitas vezes salva. Tanto que esse que eu estava até comentando, o Dia Mundial do Diabetes é o dia 14 de novembro, que é o aniversário de quem descobriu a insulina, porque salvou muitas vidas. E a campanha é desde 1991, é isso? Exatamente. Isso é uma campanha mundial, desde 1991, que tem esse Dia Mundial do Diabetes, que é o dia 14 de novembro. E daí, aqui no Brasil, a gente já introduziu o mês inteiro para falar dessa doença, para alertar, para evitar, porque a informação ela tem que ser levada ao paciente, que evita muitas coisas. Isso que eu queria saber, a eficácia da campanha. É um mês que realmente leva os pacientes, as pessoas a se submeterem a exames? É um exame simples de laboratório? Sim, esse alerta é importante porque às vezes a gente está na correria do dia a dia, a gente não para pensar do que o nosso corpo está passando, né? Às vezes o paciente está urinando a mais e acha que é normal, ou então está com a boca seca, tá calor. Não necessariamente. Não pode passar despercebido. Não pode passar despercebido, por isso o alerta. E o estímulo para fazer mais o check-up, cuidar mais da saúde, e é um exame simples, que é uma glicemia de jejum, aquele exame de laboratório. E o quanto antes, né, ser diagnosticado, mais eficaz também um tratamento, né? Com certeza. Vida longa. Qual que é a orientação, a prescrição médica aqui para a gente encerrar o programa? Fundamental, alimentação saudável, evitar o abuso de açúcar, doces, carboidratos simples, que seria massa, pão, enfim, exercício físico e daí depois lançar a mão dos medicamentos, que daí o médico vai poder te orientar. Obrigada pela participação, doutora. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer. Eu conversei com a endocrinologista Ana Carolina Vanderlei Xavier sobre a campanha Novembro Diabetes Azul, sobre o alerta e prevenção da doença. Até o próximo programa.